12 horas. ZYI 775, AM 820 kHz. Rádio Universitária Paulo Freire, uma emissora da UFPE. A Rádio Paulo Freire inicia sua emissão em caráter experimental, direto dos estúdios no campus da UFPE. Participe pelas redes sociais e diga de onde você ouve. Procure por Rádio Universitária Paulo Freire no Instagram, Twitter ou Facebook e interaja com a gente. Um programa que dá vez e voz às mulheres no esporte, atletas, torcedoras, técnicas, todas que vivem o universo esportivo. Virada no Jogo, uma parceria entre a UFPE e o Centro Universitário UniFBV Weiden, aqui na Rádio Paulo Freire, 820 AM. Vamos ouvir o depoimento de Dimas Veras, professor de História do Instituto Federal da Paraíba. Ele fala sobre a importância do pensamento de Paulo Freire para a comunicação e para o jornalismo. Paulo Freire, ele, durante toda a sua trajetória, ele vai ter um conceito, que é um conceito, é uma prática, na verdade, uma praxis, e que é central no pensamento de Paulo Freire, que é a ideia do diálogo. Então, toda a pedagogia de Paulo Freire, ela é centrada nessa, o que ele chamava na época dialogação, que é o diálogo e é uma prática. Quando ele traz essa proposta de uma relação pedagógica, mas uma relação cultural, uma relação política também, dentro do ponto de vista do diálogo, ele permite pensar uma comunicação social, um jornalismo, que ele vai além de uma transmissão ou de um depósito de informação. Isso, inclusive, é a base da pedagogia que ele vai expressar no livro Pedagogia do Oprimido. Quando ele fala de uma educação bancária, ou seja, uma educação que você vem para depositar informações, para tentar transferir informações, em vez de construir, de produzir coletivamente esse conhecimento. Eu acho que ele traz uma lição não só para a educação, mas ele traz uma lição para todo o campo do conhecimento, inclusive o jornalismo, de você pensar a produção da informação como algo coletivo, como algo compartilhado, como algo conjunto, como algo que tem uma pertinência social, sobretudo. De segunda a sexta, ao meio-dia, a Rádio Paulo Freire transmite em caráter experimental. Toda segunda tem Descomplicadados, caderno de cinema e roda de conversa. Terça tem Cuscuz com Quê? E Sessão Kids. Quarta, Repórter Aprendiz e Saúde é o tema. Quinta, Codinome Resistência. E sexta, Ecoideia. Em breve, estreia a programação com os projetos selecionados em nossa chamada pública. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. A Rádio Paulo Freire apresenta Entrevista. Boa tarde, ouvintes da Rádio Universitária Paulo Freire, 820 AM. Eu sou Henrique Jonatas, estudante de jornalismo da UFPE, e estarei com vocês pela primeira parte da transmissão experimental desta quarta-feira, dia 15 de maio de 2019. O Rádio Paulo Freire Entrevista está no ar. E eu sou Amanda Mendes, também estudante de jornalismo da UFPE, e lembro que você pode nos acompanhar pela frequência 820 AM, como também pelo streaming da nossa página no Facebook. É só procurar por Rádio Universitária Paulo Freire para nos encontrar na web. No Rádio Paulo Freire Entrevista de hoje, falaremos sobre as expectativas para o dia 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A data foi escolhida em memória do caso Araceli, que chocou o Brasil no século passado. Araceli Crespo era uma menina de apenas 8 anos de idade que foi violada e assassinada brutalmente em 18 de maio de 1973. O crime, apesar de ser hediondo, ainda segue impune. O Dia Nacional de Combate a esses crimes foi oficializado no país através da Lei de número 9.970, no dia 17 de maio de 2000. No Brasil, casos como esses podem ser denunciados pelo Disque 100. O serviço gratuito é oferecido pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Para saber mais sobre essa questão, a Rádio Paulo Freire Entrevista recebe a professora do curso de Terapia Ocupacional da UFPE e do Programa de Pós-Graduação em Saúde da Criança e do Adolescente, Daniela Gontijo.
Seja bem-vinda. Obrigada por estar conosco, Daniela. Boa tarde, Amanda. Boa tarde, Henrique. Boa tarde a todos os ouvintes. Eu agradeço inicialmente o convite e a oportunidade de poder falar de um assunto tão importante e, infelizmente, tão presente na nossa sociedade. Antes de começarmos a nossa conversa, a gente lembra que está sendo realizado nesse momento o 4º Seminário Paulo Freire, Leituras de Mundo e Educação, tecendo caminhos do inédito viável. A programação é estruturada em mesas de diálogo e rodas de conversa sobre as inquietações e problemas que dizem respeito à sociedade brasileira, às profissionais da educação e às condições de oferta da educação básica. O evento está acontecendo no Centro de Ciências Sociais Aplicadas da UFPE. Hoje vai até 12h30, 12h30. Amanhã será durante todo o dia. Então, gente, Pernambuco é o segundo estado do Nordeste com maior número de notificações dos casos de violência sexual contra a criança e o adolescente. Os dados são do Disque 100 e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O levantamento revelou que a Secretaria de Desenvolvimento de Pernambuco recebeu só em 2018, ano passado, 344 denúncias de abuso sexual infantil e 944 casos de exploração sexual. Além disso, o Ministério da Saúde afirmou que pelo menos 184 mil casos de crimes sexuais contra crianças e adolescentes foram denunciados nos últimos 6 anos no Brasil. Por isso, o Rádio Paulo Freire em entrevista começa perguntando, qual a diferença entre o abuso e a exploração sexual? Essa diferenciação é uma questão muito importante e só em relação aos números que vocês apontaram, é muito importante a gente pensar que esses números a gente acredita que eles são subnotificados, que a quantidade de criança e adolescente que sofre abuso tende a ser muito maior do que esses que conseguem chegar nos serviços de suporte. O abuso sexual ele é definido como qualquer forma de violência que vá proporcionar prazer sexual para a pessoa que comete isso contra a criança e o adolescente. Então, isso pode se dar pelo ato sexual em si, que vai configurar o estupro. Isso pode se dar pela pornografia infantil. Isso pode se dar por assédio. Isso pode se dar, por exemplo, pedindo para que a criança mostre seus genitais ou que veja genitais. Então, o abuso está relacionado a essa forma de gratificação sexual. A exploração é uma forma de abuso, mas nem toda abuso é uma exploração comercial, porque a exploração comercial, ela, além da violação da criança, ainda implica em alguma forma de gratificação, de remuneração, ou às vezes nem remuneração para a pessoa que está explorando, mas também por troca por comida, troca por roupa, por participação em algum evento. Então, a exploração ela também tem finalidades comerciais. Então, toda exploração é um caso de abuso, mas nem todo abuso é um caso de exploração. Mas as duas questões trazem consequências nefastas para a criança e para o adolescente que está vivenciando isso. Então, por que os crimes sexuais contra crianças e adolescentes ainda são um grave problema no Brasil? Porque tu falasse que são subnotificados ainda, Então, o que é que traz esses crimes sexuais? Porque é um problema. Então, Amanda, a gente ainda vive num país que ainda é marcado por algumas questões culturais, por questões históricas que impedem que as crianças e os adolescentes consigam se proteger, A gente acredita que a gente vai falar isso um pouquinho mais tarde, mas os principais abusadores de crianças e adolescentes são os próprios familiares. Então, a gente tem uma cultura que é uma cultura machista, a gente tem uma cultura que trata a sexualidade como um tabu, que não deve ser falado, que não pode ser falado, apesar de presente em todos os cenários. Então, qualquer pessoa que liga um canal de televisão vai ver a questão da sexualidade ali muito forte, mas na hora de falar com as crianças e com os adolescentes sobre como se proteger, isso ainda continua sendo um tabu da própria família e também de outros espaços sociais. Então, é muito difícil enfrentar um problema que não se conhece. E, além disso, a gente ainda tem algumas questões relacionadas à própria classe econômica, a próprio status
das pessoas. Então, muitos abusadores familiares, inclusive, né, têm um determinado status social que consegue garantir com que, né, esse crime ele fique na família, que é também uma outra característica. Então, é um crime que é permeado pelo silêncio familiar em torno disso, porque a família se envergonha, os pais se envergonham, então impedem que as crianças sejam atendidas. Então, essa vergonha impede que eles zelem pela segurança da criança, né? Isso, né? Então, a vergonha, o desconhecimento. Então, é muito difícil falar sobre uma coisa que ninguém conversou com você sobre isso, né? Então, acho que é por isso a importância das ações educativas, para ajudar pais e mães falarem sobre isso, a importância da escola poder abordar essa temática, né? A gente vive num país onde, muitas vezes, quando se fala em educação sexual, as pessoas ouvem falar sobre sexo. E são duas coisas completamente diferentes. Então, a educação sexual ela vai ajudar a criança ou adolescente a conhecer o próprio corpo, entender o que é um toque de carinho e o que é um toque de abuso, entender, né, em quem pode confiar, quem não pode, e não se restringe a sexo. Então, a gente vive numa sociedade onde a sexualidade permeia o cotidiano, mas não se fala concretamente com ela sobre as crianças e os adolescentes. Então, diante desse quadro, assim, ainda de muitos tabus, muitos problemas que a gente ainda está enfrentando, o que é que a data do 18 de maio representa para a luta contra a violência sexual? A data do 18 de maio, como você trouxe, né, ela representa, na verdade, um dia onde a gente tenta, de alguma forma, chamar um pouco mais de atenção sobre essa questão que, na verdade, deveria estar todos os dias presentes no nosso cotidiano. Então, o caso Araceli, ele foi muito significativo negativamente, porque os abusadores, Araceli era uma menina, né, de classe econômica alta, e as pessoas que não só, né, a violentaram, como também a carbonizaram. Então, foi um crime extremamente cruel. Eles ficaram impunes, né? Então, é um dia em que todos os serviços de proteção às crianças e adolescentes levantam a bandeira, né, da defesa das crianças e dos adolescentes, chamam a atenção da sociedade para o que é feito cotidianamente, de uma forma geral, nos serviços, né? Então, a proteção contra as crianças não pode ser só no dia 18 de maio. A proteção ela tem que acontecer o tempo inteiro, ela tem que acontecer no meu cuidado com a minha criança, com o meu filho dentro de casa, porque, né, são mais familiares, mas também acontece abuso na escola, acontece abuso em outros locais que a criança vai. A gente tem aí uma série de esportistas que depois relatam situações de abuso pelos seus treinadores. Então, o abuso ele está em todo lugar. Eu acho que isso é uma coisa muito importante da gente pensar. E o 18 de maio chama a gente para poder pensar e discutir, né? E para deixar mais à amostra uma coisa que muitas vezes a gente tenta não ver por nos ferir, né? Sim. Porque é um tema que é difícil você imaginar uma criança de 3, 4 anos sendo abusada pelo seu pai, né? Tendo objetos introduzidos na sua vagina, sendo submetida a uma série de questões que são humilhantes, né? Então, muitas vezes é um tema que a gente prefere não falar sobre ele, mas isso não faz com que ele não exista. Sim. Já que a gente está falando sobre essa situação das crianças e adolescentes que passam por isso, quais são as consequências na vida dessas pessoas, né? Dessas crianças, desses adolescentes, né? Como é que eles crescem com esse tipo de trauma na sua vida? É importante a gente pensar que o abuso sexual, ele geralmente não vai acontecer uma vez, né? Então, os dados apontam que a gente tem uma recorrência desses abusos, principalmente os abusos que acontecem dentro de casa. Então, a criança ela vai conviver durante um período com isso. E junto com a violência sexual, que pode chegar no estupro ou não, a gente tem todas as outras formas de violência, principalmente a violência psicológica, né? Então, uma criança que sofre um abuso, ela pode ter diversas consequências. Então, até, por exemplo, uma infecção por uma doença sexualmente transmissível é uma possível consequência física, uma gravidez não planejada, né? Ter um filho desse abusador. E aí as consequências emocionais geralmente são muito graves, né? Então, crianças e adolescentes que vão ter dificuldade de estabelecer relacionamentos de confiança,
que vão ter dificuldades nas suas atividades cotidianas, nas suas ocupações, então que deixam de se autocuidar. Muitas meninas que sofrem um abuso, elas tentam ter uma aparência mais masculina para não chamar a atenção de possíveis abusadores. Ela vai muitas vezes se envolver em relacionamentos abusivos. Então, adolescentes que são abusadas muitas vezes procuram relacionamentos fora, dentro de casa. Lógico que isso não é conscientemente, né? Onde elas também vão ser abusadas, uso de drogas, e também é muito comum os quadros depressivos e a automutilação até chegar no suicídio. Então, é muito grave. Muitas das crianças e adolescentes bloqueiam essa situação de abuso e vão se dar conta disso muitas vezes na idade adulta, quando elas enfrentam alguma situação e não conseguem entender por que não conseguem se relacionar bem com um parceiro, com uma parceira. Então, são consequências muito nefastas. E a gente também tem, só uma outra coisa, a gente também tem alguns indicadores que muitas crianças abusadas sexualmente, de outras formas, podem se tornar possíveis abusadores. Então, é muito importante a gente quebrar esse ciclo. Sim. Porque... E são, assim, consequências bem duradouras, né? Sim. Que leva para a vida. Sim. E é o que faz o quadro ainda pior. E aí, Daniela, tu estava falando antes que, justamente, que muitas vezes o abusador é geralmente uma pessoa da própria família ou próxima a ela. Quais os cuidados que os responsáveis de menores devem ter em relação às crianças e adolescentes para poder impedir esse quadro? Aí acho que a gente está falando de duas coisas. Então, assim, uma primeira coisa os principais abusadores, né, das notificações que chegam para a gente no sistema de saúde, porque muita coisa não chega, são pais biológicos. Eu acho que isso é importante a gente quebrar esse tabu, né? Então, são pais biológicos, padrastos ou quem assume essa função, mães, meninos também são abusados. Eu acho que isso é outro assunto importante. E aí vem tio, avô, amigos da família. Então, acho que são dois cuidados importantes da gente pensar. Um cuidado da família para orientar a sua criança, o seu adolescente, e o cuidado que escola, outros familiares, fora daquele núcleo onde a criança pode estar sofrendo abuso, também tem que ter. Então, uma família. Então, o que é importante para uma família pensar na prevenção de uma forma geral? Diálogo. Não tem outra estratégia. Precisa falar sobre o assunto com as crianças. E quando eu falo de criança, eu estou falando de crianças de 2 anos. 2, 3 anos, a gente tem uma série de recursos educativos, vídeos, livros, que a gente pode conversar com uma criança, por exemplo, de 2, 3 anos, sobre quais são as partes do corpo dela, onde ela pode ser tocada e onde ela não pode ser tocada. Então, uma criança que conhece o seu corpo e entende onde ela pode ser tocada, onde ela não pode, ela também denuncia, ela também conta, né? Então, diálogo, conversar com as crianças no nível de conhecimento dela. Não quer dizer que eu vou explicar tudo para a criança, mas a partir do que ela consegue entender, ela entender que o corpo é dela, que as pessoas têm que respeitar o seu próprio corpo, né? Então, o diálogo, a observação cuidadosa da criança. Uma coisa que geralmente acontece é quando a criança começa a ser abusada, por exemplo, na escola ou em outro contexto, ela tem uma alteração de comportamento. Então, uma criança que era tímida, de repente, vira uma criança super extrovertida, com comportamentos mais sexualizados. Então, alteração de comportamento ou o contrário, uma criança que era super extrovertida se isola. Então, essa alteração de comportamento é muito importante. Alteração dos hábitos. Então, distúrbios de alimentação, a criança que comia e não come mais. Alterações, por exemplo, de não estar se cuidando direito, né? Uma criança e um adolescente, acho que isso serve para os dois, né? Observar, quando a gente fala de criança, o brincar. Então, brincar com os nossos filhos é uma excelente forma da gente saber o que acontece com eles no dia a dia. Por quê? Porque a criança brincando, ela simula, ela traz as coisas que ela vivenciou no dia a dia. Então, você está brincando com bonecos, por exemplo. E aí, de repente, essa criança simula um ato sexual. Você fala, peraí, de onde ela está vendo isso? Uhum. O que é isso? Então, estar próximo dos filhos é a melhor estratégia. E a gente, só complementando, a gente tem alguns recursos educativos que são
importantes, né, que a gente pode depois disponibilizar pelo Face, né, que dá para a gente poder trabalhar. E em adolescentes, eu acho que é muito importante a vigilância próxima, principalmente em relação às redes sociais, né, ao uso da internet. Então, a gente sabe que muitos dos abusadores de adolescentes, eles chegam até esses crianças e pela internet. Então, os pais têm que ficar próximos, têm que estar sabendo o que os seus filhos estão fazendo na rede social. E quebrar o silêncio, né? Isso. Porque não só os pais, mas também a escola, como você estava falando, porque se ninguém está vendo que tem algo errado e não estiver falando, também não vai dar em nada ter todo o cuidado e a atenção com a criança, né? Porque você só vai observar e não vai para canto nenhum. Isso, aí você fala da escola. A escola tem um papel primordial e essencial no combate ao abuso e exploração, porque é o segundo local onde a criança passa, e a criança e o adolescente passam mais tempo. Então, o professor que observa a mudança de comportamento, além de sinais físicos, né, que podem ter, mas que são mais raros, mudança de comportamento, a criança ou o adolescente que altera o seu desempenho escolar. Então, a escola ela tem uma função muito importante, e a gente está vivendo um momento no nosso país que tem se discutido muito isso, né? Então, assim, é importante a gente pensar que a educação sexual ela faz parte das diretrizes do MEC. Se a criança é abusada, 70% dos casos, ela é abusada por quem deveria protegê-la, que são a família. Se a escola não falar sobre isso, como é que essa criança vai saber que o que ela vive é uma situação de abuso? E aí é como você disse, ela só acaba percebendo que era uma situação de abuso na idade adulta, e aí o dano já está feito àquela pessoa, né? Isso, exatamente. Então, é vital que as escolas, que as instituições, que outros familiares, eles conversem sobre o tema, né? Lembrando que não é necessariamente falar de sexo. Eu acho que isso é importante pensar, que a educação sexual fala de cuidado com o corpo, ela fala de prazer, ele fala de afetividade, de respeito. Eu acho que a melhor estratégia para enfrentamento ao abuso é mostrar para as crianças e adolescentes que elas têm o direito de serem respeitadas. Sim, sim. Antes de a gente seguir, eu gostaria de agradecer a Mário Miranda de Freitas, Leno Cordeiro, Cida Gontijo, Yasmin Chagas, Márcio Moreira, Adriana Santana e Patrícia Gontijo, que estão conosco pelo Facebook. Continue com a gente, que a gente ainda vai conversar bastante sobre esse assunto. A gente vai para um rápido intervalo, agora são 12 horas e 22 minutos. Você está na Rádio Universitária Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, uma emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Eu gosto de brincar de detetive. Eu gosto de brincar de bola. Eu não gosto de brincar de esconde-esconde. O abuso sexual infantil é um assunto delicado no nosso país. Seja pelo silêncio da vítima, que pode não entender o que está acontecendo, ou da família, que sente vergonha do abuso. Quebrar o silêncio é ajudar outras vítimas de abuso sexual infantil. As vítimas têm medo de falar o problema para alguém. Preste atenção. Alteração de humor, vergonha, agressividade, medo não são comportamentos normais. Fique ligado. Não se cale, denuncie. Disque 100. A sua denúncia é essencial para mudar essa realidade. Dia 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes. Infâncias Protegidas. Quem é você na rede de proteção? Uma campanha do Observatório de Mídia e dos alunos de Rádio, TV e Internet da Universidade Federal de Pernambuco. A Rádio Universitária AM 820, agora é Rádio Universitária Paulo Freire. Vamos ouvir o reitor da UFPE, Anísio Brasileiro. A Rádio Universitária Paulo Freire é um resgate histórico. Uma das ideias principais de Paulo Freire é a ideia de saber escutar. Nós fizemos um grande esforço na nossa gestão para que ela seja retomada com bases em inovações tecnológicas, de tal maneira que ela, pela sua presença junto à população, ela possa contribuir através de uma programação qualificada para o entendimento sobre a realidade econômica e social do país e que as pessoas possam se posicionar como atores do processo. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos.
Estamos de volta com mais uma edição do programa Rádio Paulo Freire Entrevista. Hoje nós estamos recebendo, nós estamos com uma edição especial sobre o dia 18 de maio, que é o Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Conosco está a professora do curso de Terapia Ocupacional da UFPE e do Programa de Pós-Graduação em Saúde da Criança e do Adolescente, Daniela Gontijo. Maio é o mês de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. A data serve para lançar luz num dado bastante preocupante. A cada 8 minutos, uma criança é abusada sexualmente no Brasil. O número é da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República. O estudo também revelou que cerca de 80% desses crimes ocorreram em ambiente familiar. Daniela, como você avalia esses índices? Eu acho que são índices assustadores, né? E que é importante a gente pensar que do nosso lado isso pode estar acontecendo, né? Porque o abuso sexual ele acontece em todos os contextos, acontecem com as pessoas mais pobres, mas também acontecem com as pessoas mais ricas e às vezes isso tem um pouco menos de visibilidade, inclusive, né? Quando a gente pensa que 80% acontece em casa, como você disse, Amanda, a gente vai entender a importância de outras instituições, de outros espaços onde a criança e o adolescente circula, abordarem esse tema, por exemplo, as escolas. Porque, senão, como a gente até conversou antes, né? Como é que a criança vai saber que ela é abusada se ela não tem outros referenciais? Um caso, por exemplo, que a gente já acompanhou, a gente tinha 2 irmãs, uma de 7 e uma de 5, e a gente foi atender a de 5 porque ela estava tendo muito transtorno de comportamento numa instituição, numa escola que a gente estava trabalhando. E aí, no processo, né, com as técnicas da terapia ocupacional, a gente descobriu que essa criança, ela estava tendo esses transtornos de comportamento porque ela estava com dificuldade de aceitar que o pai não brincava com ela. Então, ela não se sentia querida dentro de casa, né? No que a gente foi explorando um pouco mais essa situação, esse brincar do pai era uma situação de abuso com a irmã de 7 anos. Né? Então, ela falava, eu queria brincar de fazer chover. E meu pai não brinca de fazer chover comigo. Né? É difícil, eu sei que é difícil a gente falar disso, mas a gente precisa dizer claramente, né, sobre o que a gente está falando. Né? E esse fazer chover era que o pai colocava a filha de 7 anos para masturbá-lo. Certo? Então, a criança de 5... que não era abusada sexualmente, ela estava com uma série de questões porque ela não se sentia amada pelo pai, que abusava da irmã de 7. Então, é um tabu que a gente precisa falar. Como é que essa criança de 5 ia saber que isso era um abuso? Era como a gente estava falando no primeiro bloco, né? Que assim, a gente tem que começar a ensinar essas coisas, porque a criança não sabe a diferença entre um toque de abuso e o toque de carinho. Então, como é que ela vai saber que aquela situação da irmã não era uma situação em que o pai estava demonstrando carinho por ela, mas sim um abuso? E uma outra coisa preocupante aí também para criança e adolescente, que faz parte do perfil do abusador de uma forma geral, é exercitar o poder sobre aquela pessoa. Então, para ele, muitas vezes, né, as pesquisas, as experiências apontam que para ele é tão prazeroso quanto o próprio ato sexual, é tão prazeroso a sensação de controle sobre a vítima. Então, é característico dessa questão a questão do silêncio dentro de casa, né? De não se poder falar sobre isso, porque o abusador ele vai ameaçar a vítima. E ele não vai ameaçar de matar a criança, de machucar a criança. Ele ameaça de vou matar a sua mãe, vou matar a sua avó, todo mundo vai falar que você é mentirosa, todo mundo vai falar que você estava se oferecendo para mim. Então, é do perfil do abusador essa manipulação psicológica da vítima. E aí isso impede também o enfrentamento. Então, essa criança, esse adolescente, precisa de um suporte, né, onde ela se sinta confiante para poder contar. Porque ela vai ter que enfrentar uma situação complicada dentro de casa. Sim. No período de 2011 a 2017, o Ministério da Saúde notificou 184.524 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes.
ou melhor, desse número, 32% aconteceram com crianças e outros 45% contra adolescentes. Os números representam um aumento geral de 83% dessas notificações quando comparamos de 2011 a 2017. Esse aumento, o que é que ele nos revela? As pessoas estão sabendo denunciar mais desses últimos anos? Eu acho que sim, Henrique. Eu acho que isso é importante a gente destacar, né? Que o aumento de notificação não quer dizer que é agora que está acontecendo o abuso, né? Porque na nossa sociedade, culturalmente, o abuso faz parte da história. É porque as pessoas, de alguma forma, estão denunciando um pouco mais, né? E isso está relacionado às campanhas, né, a própria mobilização, o próprio Disque 100, que tem uma efetividade muito, muito importante. Então, esse aumento dessa notificação, ele diz para a gente que pelo menos a sociedade está um pouco mais atenta, né? Lembrando, né, que esse Disque 100 qualquer pessoa pode utilizar. Agora, é importante pensar que esse aumento da notificação, quando a gente pega os dados desse estudo, a gente vai ver isso muito forte no Sul e no Sudeste. Então, no Nordeste, na nossa realidade de Pernambuco, a gente ainda tem um índice muito baixo de notificação. E esses dados, eles correspondem às notificações na saúde. Então, quer dizer que são pessoas que chegaram para atendimento à saúde. Né? E muitas vezes não se chega. Então, por exemplo, o caso de pornografia infantil. Raramente vai chegar para a saúde. Verdade. Né, um caso de exposição da criança, da foto da criança na internet, os crimes pela internet. Então, esses dados a gente tem que pensar que eles realmente são subnotificados em relação à realidade que é vivenciada. Outro dado alarmante desse mesmo relatório do Ministério da Saúde apontou que 70% das crianças vítimas de violência sexual entre 2011 e 2017 estavam na faixa etária de 1 e 5 anos de idade. 45% eram negras e 3% possuíam alguma deficiência ou transtorno. Além disso, 70% dos casos ocorreram na residência da própria criança e aconteceram mais de uma vez. O que é que esses dados horríveis podem nos dizer, Daniela? Eles estão dizendo, né, pra gente que o abuso sexual acontece com crianças muito novas. E aí é importante pensar que a notificação aconteceu, mas a tendência é a recorrência, por isso que tem esse dado de recorrência. Então, uma criança que começa a ser abusada com 3, 4 anos e vai continuar a ser abusada até a adolescência, e aí é muito comum, né, as fugas de casa na adolescência, situação de rua, ir para a rua, envolvimento com drogas, né? A gente não fica nem sabendo os motivos nessa relação. E eu acho que é importante, de novo, a gente apontar, né, que esses dados são de pessoas que chegaram para o sistema público de saúde. Né? Então, a gente não está falando dos casos, inclusive, que não chegam no SUS. Sim. Que são, isso eu acho que é muito importante, né? Então, assim, as crianças que estão e adolescentes que estão inseridas em escolas particulares, em escolas públicas, a violência ela acontece em todos os cenários. Agora, a gente tem uma população mais vulnerável, né? De uma forma geral, a gente percebe, né, que a situação de miséria, de pobreza, dificulta inclusive o enfrentamento. Como lidar com isso? Né, a partir desse envolvimento. Não só a questão da questão da miséria, a questão de diferença de classe, porque, como você falou, tem uma questão aí de poder, mas também a questão de que o fato de que o abuso acontece numa faixa etária tão pequena, de 1 a 5 anos, é muito jovem, então é bem comum que o adulto consiga dizer que aquilo é fantasia da criança, que ela está mentindo, que não aconteceu, né? E aí é bem complicado. E aí é importante a gente pensar assim, que as pesquisas, os estudos, as intervenções apontam que raramente uma criança mente sobre uma situação de abuso. Ela pode até dar alguns tons diferentes do que aconteceu, mas ela não vai mentir sobre isso. Isso é um mito no enfrentamento. A criança raramente mente sobre a situação de abuso, então é importante ouvir. E aí você traz uma outra coisa, que a criança de 1 a 5 anos, ela não vai conseguir contar. A gente vai ter que perceber que alguma coisa está errada por outras coisas. Então, por exemplo, nessa faixa etária, é muito comum a criança que está sendo abusada, era uma criança que já controlava o xixi, já não precisava mais usar fralda, né, para as fezes, para o controle de fezes, e aí ela começa a fazer xixi na cama de novo.
Então, ela tem alterações de comportamento, começa a ter questões de ansiedade. Então, a gente precisa entender e conversar com a criança de uma outra forma, estar atento de uma outra forma. Muito bem, antes de a gente continuar, por que esses dados, por que tantos casos são subnotificados? O que é preciso fazer para que esse tema chegue a mais camadas populares? Eu acho, não só as camadas populares, eu acho que inclusive nos estratos sociais mais altos é mais difícil ainda, para te falar a verdade. Né? Então, assim, nas ações que a gente faz, por exemplo, aqui na universidade, então eu tenho projetos de extensão que a gente trabalha com essa temática. A gente consegue entrar nas escolas públicas, mas não consegue entrar nas escolas particulares. Eu acho que isso é importante a gente pensar. Eu acho que tem que ser divulgado. Eu acho que a gente tem que aproveitar as redes sociais, que é uma forma de que está chegando à população de uma forma ou de outra. E eu acho que principalmente a gente precisa entender que é problema nosso. Né? Se essas crianças estão passando por essas situações, a culpa e a responsabilidade é nossa, que não as protege. Então, eu escuto uma criança chorando e gritando que está doendo, e eu falo, não é problema meu, não meto a minha colher. Aquele famoso tabu de que problema de família fica na família, né? Exatamente. E aí é importante a gente apontar que saiu agora em 2007 uma lei, a 13.431, até anotei o número aqui para a gente não esquecer, que ela vai falar do sistema de garantia para as crianças e ela vai responsabilizar quem não denuncia. Eu acho que isso é uma coisa importante da gente pensar, porque é responsabilidade de todo cidadão brasileiro denunciar um caso de violência contra a criança e de todas as suas formas. Agora, é também prudente a gente pensar que essa denúncia, ela também tem que ser cuidadosa, né? Então, não é porque eu acho que eu estou escutando alguma coisa, porque também, do outro ponto de vista, uma falsa denúncia de abuso sexual pode dificultar muito uma relação familiar, por exemplo. Então, assim, a gente tem que estar consciente do que está fazendo e denunciar para o enfrentamento. E além, né, lógico, do fortalecimento da rede de suporte, né, do fortalecimento dos conselhos tutelares, do fortalecimento dos serviços de referência para atendimento a essas crianças e adolescentes, fortalecimento das escolas. Eu acho que a escola é um cenário onde se precisa falar muito sobre esse assunto. Só para complementar o que Daniela estava falando, a Constituição Federal, o Código Penal e o Estatuto da Criança e do Adolescente dispõem sobre a proteção da criança e do adolescente contra qualquer forma de violência e determinam penalidades, não apenas para os que praticam o ato, mas também para aqueles que se omitem. A pena para esses crimes no Brasil variam entre 4 e 15 anos de reclusão. Mas os casos de abuso e exploração sexual de menores seguem sendo ocorrências corriqueiras e, como nós já falamos, subnotificados. O que é que a gente pode fazer para discutir mais esse tema? Eu sei que a gente está pegando muito nisso, mas que realmente a gente tem que encontrar uma maneira de esse tema chegar a todo mundo, né? Eu acho que principalmente hoje, né, num cenário que a gente tem hoje toda uma movimentação em torno da valorização da educação, né, do papel das universidades na sociedade. Eu acho que a universidade tem um papel de vital importância nisso, né? De ampliar o seu diálogo, de ampliar a sua inserção no cenário de vida das pessoas. Enquanto universidade, a gente tem um potencial de trabalho muito grande. A própria rádio é um exemplo disso, né? Então, a gente precisa assumir para a gente a responsabilidade de falar sobre isso, né? Não se enfrenta um problema que não se conhece. Eu acho que isso é muito importante da gente pensar. Precisamos quebrar o tabu de que não se pode falar sobre violência sexual, de que não se pode falar sobre sexualidade, porque dessa forma nós estamos do lado dos agressores. Sim. Não falar é pactuar com quem agride com a criança. Verdade. E já que denunciar é um meio, eu gostaria de perguntar, denunciar é a melhor forma de combater o abuso sexual de crianças e adolescentes? A gente já está chegando no finalzinho, certo. Mas como o ouvinte pode fazer essas denúncias? Eu acho que denunciar é uma das formas, né? A prevenção é a melhor forma sempre. Então, esse programa, por exemplo, é uma estratégia de prevenção. Então, acho que denunciar, e a gente pode usar o Disque 100,
que é importante, a denúncia pode ser anônima, inclusive, e a gente tem um aplicativo pelo celular que chama Proteja Brasil, que pode ser baixado por qualquer celular e você pode fazer a denúncia a qualquer hora, para todas as formas de violência. Tá? Eu acho que é importante. Proteja Brasil e Disque 100, que são bastante importantes. As estratégias de prevenção, de conversar com a criança, né? Acho que com a criança, com o adolescente, o fortalecimento dos serviços. Eu acho que isso é muito importante. Fortalecimento dos conselhos tutelares, que também trabalham com muita precariedade no nosso país, infelizmente. Né? E eu acho que a responsabilização de todos os cidadãos, especialmente dos profissionais, né, que lidam com essa população. Né, para que a gente não feche os olhos, porque a criança grita por socorro. Ela pode não dizer, mas ela grita quando ela brinca, ela grita na forma como ela chama atenção, ela grita como ela se comporta em sala. Então, a gente precisa aprender a conversar com essa criança e a dar voz e a valorizar o que ela está trazendo. Porque uma criança raramente, como a gente já disse, vai relatar um abuso ou uma situação de abuso que não existe. A gente precisa acreditar e proteger as nossas crianças. Só para repetir, que quem estiver querendo fazer uma denúncia pode falar com o Disque 100 ou com o aplicativo pelo celular, o Proteja Brasil, não é isso, Daniela? Isso. Pronto. Então, são duas formas de denúncia que está disponível a toda a população. A Rádio Paulo Freire, em entrevista, recebeu hoje a professora do curso de Terapia Ocupacional da UFPE e do Programa de Pós-Graduação em Saúde da Criança e do Adolescente, Daniela Gontijo. Daniela, muito obrigada pela sua presença aqui na rádio, nesse início de tarde. Eu que agradeço. Acho que a gente devia ter outras oportunidades, outras formas de mobilização. A universidade assumir essa função também de defesa das crianças. E eu acho que é muito importante a gente lembrar que quando a gente não protege, a gente está do lado de quem agride. Eu acho que quando fala de abuso sexual de criança e adolescente, não tem estar em cima do muro. Ou você protege, ou você está protegendo o agressor ou a criança. Então, denúncia, prevenção, educação e diálogos são os caminhos, acho que, do enfrentamento. Gente, que coisa boa, né? Muita gente aqui interagindo com a gente pelo Facebook. Eu quero agradecer mais uma vez Mário Miranda, Leno Cordeiro, Cida Contígio, Maria Tavares, Yasmin Chagas, J. Moura, Deno Ribeiro, Márcio Moreira, Adriana Santana, Sandra Valéria Guiar. Também a Andréa Mendes está aqui também com a gente. Muito obrigado pela audiência e pela participação de vocês. Muitos comentários. Muito obrigado mesmo, pessoal. O nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Mas antes de encerrarmos, a gente lembra que hoje é o Dia Nacional de Paralisação em Defesa da Educação. Atos e manifestações acontecem aqui no Recife e em mais 21 estados e no Distrito Federal. Escolas e instituições de ensino de todo o Brasil interrompem suas atividades durante o dia de hoje para reivindicar o bloqueio de quase 2 bilhões para a educação anunciado pelo Ministério da Educação e Cultura, o MEC. Esse programa foi produzido e apresentado por Henrique Jonatas e Amanda Mendes. Nos trabalhos técnicos, Roberto Peixoto. Nas redes sociais, Catarina Polônio. E Roberto Peixoto também ajudou a produzir esse programa. Vamos dar os créditos a ele também. Toda essa nossa equipe é formada por alunos do curso de Comunicação Social da UFPE, pois a Rádio Paulo Freire é uma rádio escola. Além disso, esse programa teve a supervisão da coordenadora operacional da Rádio Paulo Freire, Catarina Polônio. E a música tema do nosso programa é a faixa Funk Element do Band Sound. Ficamos por aqui e agradecemos pela sua companhia, ouvinte da Rádio Paulo Freire. Mais uma vez, Daniela, muito obrigado. Obrigado e até mais. Até mais. ZYI 775 AM 8